É bom deixar bem pontuado mesmo para a gente conseguir também trazer essa percepção. Gustavo, você falou, né, que alguns dados da semana passada acabaram, né, não sendo muito bem monitorados ou até mesmo precificados, mas quando a gente olha, né, no dado dessa semana, um IPCA 15 muito bem recebido pelo mercado, né, com a percepção de que talvez a gente, ratificando a percepção de que talvez a gente tenha chegado ali no fim do ciclo de aperto monetário e ainda tem expectativa de crescimento econômico do PIB, principalmente puxado por um agro bastante forte, né? Qual a percepção, né? Inclusive, de um lado, com todas essas apreensões, do outro, os dados mostrando, né, uma atividade importante, uma inflação que cede, não está perto da meta, mas tem cedido, e um Banco Central conduzindo a política monetária com contracionismo. Qual que é a sua percepção a respeito desses dados e como que o mercado vai tateando esses números? Certo. Na inflação, a difusão, a quantidade de itens subindo ao mesmo tempo ainda está muito alta. Pensando no histórico de controle de inflação, não dá para pensar que a gente vai ter uma difusão como apareceu ontem na casa de 67%, 68%. Para a gente chegar a uma inflação controlada, teria que estar na casa de 55% no máximo, chegando a 60%. Por isso, ainda acho que está bem longe da gente chegar a uma inflação muito sossegada. Na parte de atividade, a gente deve ter um crescimento em torno de 1,5% do PIB nesse primeiro trimestre, que vai dar mais ou menos 3% em 12 meses e provocar uma série de revisões em que está pessimista. Em quem está com um número menor, já tem visto acontecer isso ao longo do semestre, a maior parte das casas estão chegando em 2%, deve chegar mais perto de 2,5% ao longo dos próximos meses. O agro vai ser, sim, o grande motor, deve ter crescido cerca de entre 10% e 12% só nesse primeiro trimestre. Aí, claro, no segundo trimestre ainda tem um impulso, então fica mais ou menos um 0 a 0. E no segundo semestre ele vai mais fraco do que o primeiro. Mas, de qualquer maneira, isso vai ser suficiente para puxar uma parte da atividade, porque o agro acaba contaminando outras partes da economia depois de um tempo. E você tem outros pontos. Você tem uma série de medidas feitas nos últimos governos, de reformas microeconômicas e algumas desses também, que elas vão somando. Você teve o Marco Saneamento, com mais de 200 bilhões de reais em investimento, você tem 500 bilhões de reais em obras sendo aprovadas nos últimos anos que estão sendo continuadas agora, concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Tudo isso vai se somando e vai sendo entregue. Você assina o contrato, o investimento vai acontecendo e a atividade vai sendo estimulada nos anos seguintes. Você teve diminuição no tempo de abertura de empresas, marco das startups, você teve agora recentemente a primeira parte da reforma tributária. Esses temas, a gente fala bastante do macro, obviamente, porque é o grande impacto de curto prazo, mas as reformas micro, muitas avançaram de forma positiva nos últimos anos. Eu vejo então que você deve ter uma atividade crescendo cerca de 2,5% do PIB esse ano, o PIB crescendo 2,5%, mas, claro, com a necessidade de você deixar juros muito elevados ainda, porque você não consegue cessar uma desconfiança grande nas expectativas. Não acho que a gente vai ter uma reversão disso nesse ano nem no próximo, porque parece muito claro que o governo vai tentar estimular a atividade em qualquer sinal de arrefecimento do PIB. Como a gente viu o presidente Lula falando em crédito para compra de novas motos, para reforma de moradias, aumentar pessoas recebendo auxílio de casa, auxílio de energia elétrica. Sempre que tiver uma crise política ou uma sensação de atividade indo mais fraca, esse ano e no próximo, o governo vem com tudo para tentar estimular a atividade.